vamos falar nessa aula de valores esperados em mecânica quântica, ou, em outras palavras, médias em mecânica quântica. Para aqueles que não viram ainda um pouco de probabilidade, seria bom dar uma olhada nas notas que eu deixei na página do curso antes de ir para essa aula. Ou mesmo aqueles que já viram, dar uma revisada rápida, olhar o que é importante para a gente poder prosseguir com essa aula. Então, com a interpretação de Max Born, de que a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula numa posição x no instante de tempo t, dada por psi estrela psi, ou seja, o módulo ao quadrado de psi de xt, quando eu multiplico por dx, isso me dá a probabilidade de encontrar partícula entre as posições x e x mais dx. Se eu quiser calcular isso por uma região finita das posições, em vez de ser um dx, um ΔX, e se o ΔX for ainda relativamente pequeno, essa probabilidade basta trocar o dx por ΔX. Para qualquer outra região finita, mas não tão pequena, eu vou para a integração, ou seja, eu integro no espaço entre os pontos em que eu estou interessado, entre as posições em que eu estou interessado. E se eu integrar no espaço todo, como a gente já discutiu, a probabilidade tem que ser 1, portanto, isso implica que eu tenho uma normalização da função de onda. Se a função de onda já está normalizada, a integral no espaço todo é igual a 1. Bom, o valor médio, então, de qualquer quantidade, ou o valor esperado, como se diz em mecânica quântica, embora essa palavra seja um tanto equivocada para a mecânica quântica, uma vez que o valor esperado não é necessariamente o valor médio, e o que a gente vai calcular aqui são médias. Mas é a linguagem que ficou. Muito bem. Então, o valor médio, por exemplo, da coordenada x, a gente pode representar por x barra, ou também por essa notação, com esse tipo de colchete que a gente tem. O valor esperado de x, teoria de probabilidade, é x vezes a densidade de probabilidade integrado em dx. Isso eu estou falando de um valor esperado no espaço todo, a integração de menos infinito até mais infinito. Mas, como a gente viu, essa densidade de probabilidade em mecânica quântica é psi estrela psi. Agora, o que eu estou fazendo aqui, se vocês observarem bem, eu não coloquei o x à esquerda do psi estrela psi, nem à direita, eu coloquei exatamente entre os dois, entre o psi estrela e o psi. E também não coloquei entre o psi e psi estrela. Essa ordem vai ser importante, eu vou discutir isso mais adiante. E isso vai valer não apenas para a coordenada x, ou seja, não só para a média do x, mas para qualquer função de x que apareça aqui. Tá? Ela sempre vai estar sanduichada, é o linguajar que a gente usa, entre psi estrela e psi. Como um primeiro exemplo, vamos determinar o valor esperado de x para o problema do potencial infinito que a gente resolveu numa aula anterior. Então, esse valor esperado, pego as funções de onda do problema do potencial infinito, psi estrela n, x psi n. Só lembrando, esse n aparece aqui porque eu tenho as funções de onda para diferentes estados do problema do potencial infinito, estados da partícula, são rotulados pelo número quântico n, que vai de 1, 2, 3 até infinito, números naturais. Ok, lembrando então que o psi-n tem uma forma genérica. Esse aqui é o fator de normalização ao quadrado, porque cada um dos psi-n's possui um raiz de 2 sobre L como fator de normalização. E o psi estrela psi, eles são idênticos porque essa função é real. Bom, não é que o psi-n de xt seja real. Lembra, a parte temporal é uma exponencial complexa. Mas como está a estrela aqui sem estrela, a parte temporal vai embora. Ou seja, é um problema estacionário no sentido de que a parte temporal ela não diz nada a respeito das médias. Ou seja, para qualquer valor de t, a média vai ser a mesma. Então só importa a parte espacial que a gente viu que era real. Muito bem, então eu tenho uma integral no espaço todo aqui, se resume a integrar de 0 a L, por quê? Porque a função de onda é zero
para valores de x maiores do que L e para valores de x menores do que L. Essas são as condições de contorno que a gente utilizou para resolver o problema. Deixemos o fator L sobre 2 de lado por enquanto e vamos resolver a integral de x vezes seno ao quadrado de knx. A gente vai usar aquele truque de reescrever o seno ao quadrado como 1 menos cosseno de 2 vezes o argumento. A gente já viu isso antes. Quem não lembra, abre esse cosseno e mostra. Isso aqui te dá o seno ao quadrado. Então, essa primeira integral, x sobre 2, dá x ao quadrado sobre 4, calculado de 0 a L. E a segunda integral, eu faço por partes, resolvo por partes, chamo isso de f, isso de g', e então eu tenho f vezes g é a função cuja derivada g' é cosseno de 2knx, então é essa daqui. Menos, só que com menos aqui vai ficar mais, f' vezes g. F' vezes g, bom, se isso é f, o f' é 1. Ou se você chamar o meio de x de f, o f' é meio. E o g é essa parte aqui, multiplica isso daqui. Então, por meio é 1 sobre 4kn seno de 2knx dx. E a integral do seno a gente sabe, é menos cosseno, dividido por esse fator por causa do argumento. Só que o cosseno nesse intervalo entre 0 e L é 0. E é fácil ver isso se você lembrar que o kn é nπ sobre L. Bom, se o kn é nπ sobre L, então eu tenho 2knx é 2nπ sobre L. Para x igual a L, dá 2nπ, ou seja, é um múltiplo par de π. E, portanto, o cosseno para múltiplos pares de π é 1. Certo? Então fica menos 1 sobre 2kn. Para o intervalo de baixo, dá a mesma coisa, porque cosseno de 0, de novo, é 1. Só que é esse limite de cima menos o limite de baixo, então fica um mais. Então, eu tenho esse termo aparecendo primeiro com o sinal mais, com o sinal menos e depois com o sinal mais. Idênticos. Então, eles se cancelam, isso daqui dá 0. Muito fácil de ver. Resultado, só sobra esse termo L quadrado sobre 4. Assim, o valor esperado de x é o fator que a gente deixou de fora, 2 sobre L, vezes o resultado da integral, que é L quadrado sobre 4. Portanto, L sobre 2. Que era de se esperar. Afinal, a gente sabe que essas funções psi-n, elas são simétricas com relação a esse ponto, que está bem no meio do poço. Só para lembrar, eu já mostrei essa figura para vocês, das soluções. Então aqui, ó, sempre a função é simétrica com relação a L sobre 2. Não tem jeito, a mesma probabilidade para o lado esquerdo é a probabilidade para o lado direito. Então a média necessariamente tem que estar onde está a mediana, que é L sobre 2. Que é mais fácil de ver até quando você olha para as densidades de probabilidade, em vez de olhar só para a função de onda. Então aqui, ó, a probabilidade é a mesma do lado esquerdo e direito, a mesma do lado esquerdo e direito, a mesma do lado esquerdo e direito. Portanto, na média, você deve obter L sobre 2, e isso se identifica com a mediana. É até bom observar, toda vez que eu tiver uma situação simétrica como essa, a gente vai ter a média idêntica à mediana. E pelo padrão da função de onda, para os diversos n's, para esse caso do poço infinito, vocês vão observar que toda vez que o n for ímpar, a sua função de onda não vai cruzar o eixo x em L igual a 2, mas toda vez que for par, justamente a função de onda cruza em L sobre 2. Cruza em outros pontos também, né? Mas em L sobre 2 ela cruza sempre. Ou seja, para valores pares de n, a probabilidade de você encontrar a partícula no valor médio de x é 0. Ou seja, encontrar a partícula em L sobre 2 é 0. Aqui, ó, a probabilidade de psi2. Aqui não tem mais figura, mas se você fizesse o psi4 ao quadrado, você ia ter algo parecido, aqui duas curvinhas 0 e outras duas curvinhas. Certo, mas o que é importante nisso tudo é fazer uma interpretação do que é esse valor médio de x para a mecânica quântica.
Bom, o valor médio tem o seguinte significado. Eu monto o meu sistema quântico, faço uma medida de x. Monto o sistema idêntico ao primeiro, faço outra medida de x. Monto o sistema de novo, idêntico à primeira e segunda situação, e assim por diante. Vou fazendo várias vezes. Em cada vez eu faço uma medida de x. Na média, o que eu vou obter é o valor médio de x. Ou seja, após muitas medidas no mesmo arranjo experimental, eu vou obter um valor que é o valor médio de x. Então, qualquer que seja o problema que você esteja lidando em mecânica quântica, esse é o significado do valor médio. Você tem vários arranjos experimentais idênticos, faz as medidas da quantidade de interesse que você quer, e o que você espera obter na média dessas medidas, quando você fizer uma distribuição através dos seus dados experimentais, é esse valor que você calculou, o valor esperado da sua quantidade. Claro que a gente pode fazer várias médias de várias quantidades. Uma outra média que aparece bastante em mecânica quântica, outro valor esperado, é o valor esperado de x quadrado. Da mesma forma que antes, você sanduícha o x quadrado, a função que você está interessado em calcular a média, entre o psi estrela e o psi. Se você integrar no espaço todo, você vai ter o valor esperado. Então, como exercício para vocês, usando as soluções desse problema do poço de potencial infinito, é obter a média de x quadrado e mostrar que essa média vai dar esse resultado aqui. Tentei fazer, esse eu não vou fazer, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Vamos dar mais um exemplo aqui de cálculo. Vamos supor o elétron, então, no poço infinito. Qual é a probabilidade de encontrá-lo em alguma região entre x, variando de 0 até L sobre 4, no estado fundamental? O estado fundamental do poço infinito é n igual a 1. Portanto, eu preciso da função de onda psi1 de x. Aqui, eu coloquei o n igual a 1 aqui, substituí o k1 por π sobre L. E para encontrar essa probabilidade, né, do elétron estar entre 0 e L sobre 4, eu integro nesse intervalo a densidade de probabilidade dx. Tá certo? Bom, substituo a função de onda, dá 2 sobre L seno ao quadrado. A gente usa o mesmo truque para o seno, que a gente já usou da outra vez, para o seno ao quadrado. E nesse caso a integração é até mais fácil porque não tem um fator x aqui. Então é só usar a outra forma de escrever o seno ao quadrado, está uma ou duas transparências atrás, substitua e você vai ter uma integral do cosseno, que vai ser o seno. Pronto, não tem mais nada a fazer, não precisa nem daquela integração por partes que a gente fez antes. Está aqui o resultado, cheque. Se você calcular essa parte que envolve o seno em x igual a L, você vai ter o seno de 2π, que é 1. Em x igual a 0, seno de 0 é 0. Então, só sobra o L sobre 4π com sinal negativo, que multiplicado por esse 2 sobre L, vai dar 1 sobre 2π com sinal negativo. Substitua, põe lá na calculadora e você vai achar 0,091 ou 9,1%. O que significa o seguinte, que se eu fizer várias medidas, né, na posição do elétron, 9% das vezes o elétron vai ser encontrado nessa região entre 0 e L sobre 4. Quando eu digo várias aqui, são realmente muitas medidas. Claro que isso é uma questão probabilística, você precisa de muitos e muitos dados para poder ter um resultado cada vez mais próximo do que você calcula teoricamente. Um outro tipo de pergunta que é comum se fazer é sobre a probabilidade de encontrar o elétron numa região estreita, onde o ΔX é 0,01 L. Veja que é um ΔX pequeno, não é um infinitesimal, mas é pequeno. Que esteja centrada, nesse caso, em x igual a 5L sobre 8. Como é que eu faço isso? Bom, eu sei que a densidade de probabilidade
né? Tem que ser calculada no valor central, x igual a 5L sobre 8. Se eu multiplicar essa densidade de probabilidade pelo ΔX, que é 0,01L, eu devo obter essa probabilidade. Eu não preciso nem integrar. Claro que eu poderia integrar essa densidade de probabilidade num dx, fazendo o intervalo ser entre 5L sobre 8 menos ΔX sobre 2 até 5L sobre 8 mais ΔX sobre 2. O resultado ia ser o mesmo. Aqui eu posso simplesmente usar o fato de que o valor central é esse, e se eu fizer um produto por ΔX sobre 2 e depois multiplicar por 2, eu vou ter o resultado esperado, que eu quero. Então, por isso que só aparece ΔX, porque ele está dividido por 2, mas multiplicado por 2, porque eu quero o intervalo da direita e da esquerda como sendo metade disso daqui. Bom, fazendo esse cálculo para o estado fundamental, basta substituir os valores, x e ΔX, e você vai obter o resultado de 0,017. Ou seja, se eu fizer várias medidas para esse sistema, um número muito grande de medidas, 1,7% das vezes eu vou encontrar a partícula entre 5L sobre 8, mais ou menos esse ΔX sobre 2. Aqui tem uma representação gráfica desses resultados. Essa curva é o módulo de π1 ao quadrado. Essa região sombreada me dá a probabilidade de encontrar partícula entre x igual a 0 e x igual a L sobre 4, ou seja, é a área embaixo dessa curva. E essa outra região sombreada aqui, em torno de 5L sobre 8, com ΔX, que é esse espaçamento no eixo x, igual a 0,01L, portanto muito menor do que L. Então essa áreazinha é simplesmente o P nesse valor central vezes esse ΔX, que foi o que a gente calculou, que deu 1,7%. Sempre bom lembrar que essas funções de onda estão normalizadas, portanto a função de onda do estado fundamental e a sua respectiva densidade de probabilidade, que é o π ao quadrado, vão implicar o seguinte: se eu fizer uma integração de menos infinito a mais infinito, que nesse caso corresponde a integrar simplesmente de 0 até L, essa integral tem que dar 1. Portanto, a área embaixo de toda essa curva tem que ser 1. Foi esse cálculo que a gente fez lá atrás que permitiu obter esse fator aqui, que é 2 sobre L, ou seja, a raiz de 2 sobre L para cada seno que aparece aqui. Bom, de modo geral, a gente pode calcular o valor esperado de qualquer função das coordenadas. Basta sanduichar essa função entre o psi estrela de xt e o psi de xt. Um exemplo é o próprio valor esperado do potencial que atua sobre uma partícula. Coloco aqui o potencial, função de xt, e, claro, quando eu coloco t aqui nessa igualdade, nessa equação, eu tenho que lembrar que eu só estou integrando em dx, então todas as medidas que eu estou fazendo para tirar essa média tem que ser num único valor de t, um t fixo. E esse é o grande papel da função de onda, permitir calcular quantidades dinâmicas, como a posição da partícula em um determinado instante de tempo, ou o potencial, através de suas médias. Ou seja, eu tenho a condição de fazer medida de certos observáveis, desde que eu tenha em mente que o máximo que eu posso fazer é calcular a média numa medida, né? Valores mais prováveis, ou outras quantidades que estejam associadas à probabilidade. Não há como escapar. Mecânica quântica é uma teoria probabilística, nessa visão da interpretação da escola de Copenhague. Outros exemplos de quantidades dinâmicas que a gente pode calcular o valor esperado na mecânica quântica envolvem, por exemplo, o momento linear e a energia de uma partícula. O valor esperado, então, do momento linear, usando nossa receita, aqui, ó, sanduichado por π estrela e π, calcular de menos infinito a mais infinito em dx. A questão toda é que, para poder calcular uma tal integral, eu preciso escrever p como uma função de x. Como é que eu faço isso? Bom, para começar, eu não posso fazer isso. Porque a gente sabe que o princípio de incerteza impede de conhecer precisamente essas duas quantidades, p
e x. Bom, então como é que eu posso escrever P de maneira a poder calcular essa integração? De tal forma a contornar isso, a gente vai voltar ao exemplo da partícula livre, usando a função de onda que foi suposta lá atrás. Uma parte cosseno de kx menos ômega t e outra parte mais i seno de kx menos ômega t. E vamos tomar a derivada parcial com relação a x. Então, derivando com relação a x, fica menos um seno e o k multiplicativo. A derivada do seno é o cosseno com k multiplicativo. E eu reescrevo essa equação colocando em evidência o fator i vezes k. Então, i vezes k cosseno está aqui. E i vezes i dá um sinal menos. Vezes k dá esse outro termo aqui. Só que isso que está aqui dentro é justamente quem? A própria função de onda. Cosseno kx menos ômega t mais i seno de kx menos ômega t. Ora, eu sei a relação entre k, que é o número de onda, e o momento linear. O momento linear é k vezes h cortado, ou k é igual a p sobre h cortado. Nós já vimos isso. Então, substituindo o k aqui nesse lado da equação, eu fico com a seguinte relação. A derivada de π com relação a x é igual a i vezes p sobre h cortado π de x. Em outras palavras, se eu passar esse fator i h cortado para o lado esquerdo, ou seja, multiplico por h cortado e divido por i, e o i no denominador é menos i no numerador, então eu fico com essa relação. P vezes π é igual a menos i h cortado del π del x, que é o que está do lado direito. Essa equação 16 permite trocar o momento linear que aparece multiplicando π por um operador derivativo com relação à coordenada x. Olha que maravilha. Ou seja, onde aparece o momento linear, eu troco pelo operador menos i h cortado del x. Vamos fazer uma brincadeira parecida agora para a energia. Se eu fizer uma derivada da função de onda com relação ao tempo, a variável temporal está aqui, lembrando que a função de onda é essa daqui, então quando eu derivo com relação ao cosseno, me dá menos um seno, e a derivada do argumento dá um menos ômega, então o sinal menos com menos dá um mais aqui. E a derivada do seno é um cosseno, só que a derivada do argumento me dá um menos ômega, então eu fico com menos i ômega cosseno. De novo, colocando em evidência o fator agora menos i ômega, eu vou ter menos i ômega cosseno, menos i com mais i dá mais 1, vezes ômega, vezes seno dá esse termo aqui. E isso que está aqui dentro, novamente, é a função π. Portanto, a derivada da função de onda com relação ao tempo dá menos i ômega, a própria função de onda. E agora, recordando a relação entre energia e frequência angular, E igual a h cortado ômega, o ômega é igual a E sobre h cortado, eu substituo o ômega usando essa relação e a equação que eu obtenho é a derivada com relação ao tempo da função de onda é menos i e sobre h cortado π. Então, dessa forma, da mesma forma que no caso do momento linear, a gente pode escrever a energia não como uma função de x nem do tempo, mas como um operador derivativo, só que agora um operador derivativo com relação ao tempo. Então, para calcular valores esperados envolvendo a variável dinâmica energia, eu substituo a energia pelo operador IH cortado del t. Observe que tanto o operador momento linear quanto o operador energia, eles necessariamente têm que atuar em alguma coisa. Isso aqui não faz nenhum sentido sozinho. Então, isso aqui só faz sentido se eu atuar, por exemplo, uma função de onda, psi de x e t. Então, essa é a receita que a gente vai utilizar para calcular o valor esperado dessas quantidades. Agora tem que lembrar o seguinte, a gente fez isso com base na partícula livre. Será que isso permanece para qualquer outra situação em que eu tenha um potencial que não seja constante? Vamos ver isso por inspeção.
tomando a energia total da partícula como P² sobre 2m mais a energia potencial, isso me dá a energia total E. E usando a prescrição de que o momento linear, equação 17, é um operador derivativo com relação a x, está aqui, e a energia é um operador derivativo com relação ao tempo, está aqui, e substituindo, então, P como operador nesse lado da equação, potencial permanece a mesma coisa, essa função das coordenadas do tempo, e a energia, o operador derivativo do tempo. Foi só o que eu fiz, foi substituir. Isso daqui é menos h cortado ao quadrado del2 del x2. Então o que eu tenho aqui é uma equação operacional, ou seja, isso aqui é um operador, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação. Como eu já ressaltei aqui anteriormente, essa equação só vai fazer sentido se ela for aplicada em alguma função de x e t, como a função de onda, por exemplo. Então vamos pegar a função de onda de Schrödinger. Aplica essa equação operacional na função de onda, a gente vai ter isso. Que nada mais é do que o quê? A própria equação de Schrödinger, que é válido para qualquer potencial V de xt. Portanto, essa prescrição de usar os operadores momento linear e energia, né, nessa forma que nós colocamos aqui, ela é válida para qualquer potencial. Ou seja, é equivalente a postular as seguintes associações: momento linear a esse operador, energia a esse outro operador. Bom, isso é equivalente a postular a equação de Schrödinger. Na verdade, foi essa metodologia que o próprio Schrödinger utilizou. Ele postula essas associações, momento e energia como operadores, e obtém a equação acima, que é a equação de Schrödinger. As equações para o momento linear e energia que a gente obteve aqui são chamadas equações de autovalores para os operadores, P e H. Quando a gente coloca esse chapéuzinho, ele está falando de um operador, portanto, P chapéu é esse operador aqui. Nesse caso, o operador momento linear. E H chapéu é o operador hamiltoniano, que é dado pela derivada temporal. Para quem não viu mecânica analítica, a hamiltoniana ou o hamiltoniano nada mais é do que a energia total de uma partícula. Então, na forma operacional, eu posso escrever tanto H chapéu quanto E chapéu, mas não é comum se escrever E chapéu, por isso que a gente usa essa letra H, escrever o hamiltoniano. Então, só abrindo um parênteses aqui, é muito comum escrever a equação de Schrödinger da seguinte forma: H chapéu atuando em psi de xt igual IH cortado del t psi x. Bom, essa é a equação de Schrödinger. Se você identificar o hamiltoniano, como ele é a energia total da partícula, com o operador P² sobre 2m mais V de x t. E lembrando que o P², de forma operacional, vai te dar o quê? Menos h cortado ao quadrado del2 del x2 sobre 2m mais V de xt. Ou seja, esse operador atuando em psi é igual a esse operador atuando em psi. Isso aqui é a equação de Schrödinger. Tá? E quando eu pego somente a parte independente do tempo, essa equação pode ser escrita assim: H psi de x igual a E psi de x, onde o H novamente é esse operador hamiltoniano. E aí eu tenho a equação de Schrödinger independente do tempo, quando o V é uma função apenas das coordenadas. A gente já viu isso lá atrás. Isso daqui é só um adendo, um adicional. Vocês não precisam se preocupar com isso, eu não vou entrar em detalhes nisso, vocês vão ver melhor em mecânica quântica. E, em geral, na equação independente do tempo, eu não olho para a hamiltoniana dessa forma, eu olho somente para a energia como sendo um alto valor aqui dessa equação. Então, isso aqui é uma equação de autovalores. Ou seja, o operador atua numa autofunção e me dá um alto valor E, que é uma constante, vezes a própria função. Isso é chamado uma equação de autovalores.
Bem, voltando ao cálculo do valor esperado do momento linear, então agora eu sei como calcular essa quantidade, desde que eu pense no P aqui como um operador. Que operador? Um operador derivativo nas coordenadas espaciais. Dessa forma, eu substituo o operador P aqui, ele atua na função que está à sua direita, e eu tenho o valor esperado de P menos IH cortado, vezes esse sanduíche psi estrela, del psi, del x, integrado em dx. Se eu conheço a função de onda, eu sei calcular essa derivada e eu sei calcular essa integral. Obviamente, tem aqui esse sinal menos i, mas vocês não precisam se preocupar, porque é possível mostrar que esses valores esperados são valores reais. Isso, toda a teoria da mecânica quântica, a gente costuma fazer isso. Por quê? Porque tem a seguinte coisa. Esse é um operador, esse menos IH cortado del x, que quando ele atua numa função, ele tem a propriedade de dar autovalores reais. Portanto, necessariamente, esse operador atuando em psi, ele vai dar um autovalor, que é o momento linear, uma quantidade real. Então, você já observa isso quando você pensa no psi de xt, que é a solução que a gente usou lá em cima, por exemplo, a partícula livre, e cuja derivada vai envolver um fator i. Então, esse fator i deve matar esse menos i que tem aqui na frente. Bem, vamos voltar à questão da ordem dos fatores aqui. Por que eu disse que o operador P tem que estar sempre sanduichado entre psi, estrela e psi? Não só o operador P, qualquer operador em mecânica quântica, qualquer função que você quer calcular o valor esperado. Então, suponha primeiro que esse operador esteja aplicado aqui à direita. Como isso daqui é uma constante, eu posso colocar em qualquer lugar, mas a derivada não. Bom, primeiro aqui já não faz nenhum sentido, porque não tem nenhuma função aqui para derivar. Então, isso aqui esquece. Isso está errado. A outra opção é colocar na frente de tudo. E aí eu ia ter uma derivada desse termo todo. Só que, lembra uma coisa, a derivada com relação a x integrado em relação a x vai dar o conteúdo que está aqui dentro dos colchetes. Só que se as funções são bem comportadas e elas têm que se anular nos extremos, mais e menos infinito, então isso daqui vai dar zero. Vai dar zero sempre. Então eu nunca vou ter um valor esperado diferente de zero numa situação dessa. Tá? E finalmente, outra possibilidade seria, olha, por que o psi não está à esquerda e o psi estrela à direita? Bem, essa situação ia levar a resultados físicos idênticos, só que com a escolha do gama lá atrás, na solução da partícula livre que a gente obteve, com um sinal menos aqui no i. Tá? Foi utilizado para inferir a equação de Schrödinger. Só que a gente adotou a convenção de que a gente vai usar o gama igual a mais i. Portanto, a gente não utiliza o psi estrela à direita, ele está sempre à esquerda. E de maneira análoga, para o valor esperado da energia, é o sanduíche, o operador hamiltoniano, na forma de uma derivada temporal, né? E ele tem que estar sempre depois do psi estrela e antes do psi. Então, como eu sei calcular essa derivada, eu consigo calcular o valor esperado da energia. Então, essa forma de equações de autovalores envolvendo operadores é uma forma bastante poderosa na mecânica quântica. Vai ser mais poderosa ainda quando vocês utilizarem isso tudo num formalismo de álgebra linear, que vai ser bastante usado em alguns tipos de problemas, que a solução se torna muito mais simples, né? E que tem mais a ver com a mecânica quântica de Heisenberg, mas que a gente não vai entrar aqui nesses aspectos. Para a gente é suficiente saber que o operador energia está associado com a derivada temporal e o operador momento linear com a derivada espacial. Então, qualquer função dessas quantidades pode ser escrita em termos desses operadores e, portanto, eu sou capaz de calcular todos os valores esperados sem problema algum no espaço das coordenadas. Claro, qualquer função que seja uma função da coordenada, coordenada continua sem modificar em nada. O operador coordenado, em outras palavras, poderia escrever assim, x chapéu é idêntico ao próprio x. Na mecânica quântica de Heisenberg, você pode usar esses operadores e calcular o que você chama de relações de comutação. Por exemplo, se eu tiver x, p, isso aqui é chamado um comutador,
significa xp menos px. Claro que se x e p fossem apenas as funções reais que a gente está acostumado, e não operadores, isso daí seria automaticamente zero, como a gente já sabe. No entanto, são operadores, não faz nem sentido só fazer esse produto aqui. Em geral, eu tenho que ter uma função psi aqui, em que eles atuam. Se eu calcular isso, colocar uma função psi, substituir o operador momento linear, como está escrito lá em cima, a gente vai obter que essa relação me dá IH cortado psi, onde psi é uma função de x e t. Essa é chamada relação de comutação, momento linear e coordenada. São coordenadas conjugadas. Vocês poderiam fazer a mesma coisa para energia e tempo, vocês iam obter uma relação parecida com essa. Bom, não deem muita atenção a isso aqui agora. Isso aqui vocês vão ver em cursos mais avançados e vão se adentrar mais nesses aspectos. Aqui é só para ilustrar que na mecânica quântica importa a ordem desses operadores. Olha, a gente sabe que a energia a uma partícula submetida a um potencial V pode ser escrita dessa maneira. Se a gente usar a prescrição de que o momento linear, né, vai ser um operador agora derivativo com relação às coordenadas, eu posso escrever que a minha hamiltoniana é esse termo mais o potencial. A gente já comentou isso. Então, em vez de usar a energia como uma derivada no tempo, eu posso calcular o valor esperado usando apenas a prescrição para o momento. Ou seja, substituo a energia por isso daqui, portanto, o operador hamiltoniano, o operador de energia por isso, e o valor esperado da energia vai ser o valor esperado desse operador. Em outras palavras, a gente só precisa usar a associação do momento com esse operador para escrever qualquer variável dinâmica em mecânica quântica, sem necessariamente precisar de um operador com a derivada temporal. Ou seja essa função das coordenadas, do momento e do tempo uma variável dinâmica, e se eu quero calcular o valor esperado dessa variável dinâmica, eu só tenho que trocar essa função, que ela se torna um operador, onde tem momento linear, eu troco pela derivada com relação às coordenadas multiplicado por menos IH cortado. Bom, com essa troca, o exemplo que eu vou pedir para vocês calcularem é o valor esperado no momento linear para a partícula no pulso infinito. Vocês já conhecem as funções de onda. E vocês sabem que essas funções de onda eu só preciso saber a parte espacial, uma vez que a parte temporal vai embora e eu não tenho aqui derivadas temporais. Então fica fácil calcular esse valor esperado, o valor esperado de p quadrado e os desvios padrão σx e σp, como definido lá na aula de probabilidade. Está disponível lá no curso, na forma de nota de aula. Eu sugiro que vocês tentem fazer esse exercício sozinho e usando uma configuração diferente para o potencial infinito. Em vez de ele ir de 0 até L, vou fazê-lo simétrico, de menos A sobre 2 até mais A sobre 2. Aí vocês mostram quais são as funções de onda que são soluções para a equação de Schrödinger para esse problema e obtêm os valores esperados que eu peço na página anterior. Façam isso, dê uma pausa agora e tentem obter um excelente exercício para vocês treinarem essas técnicas de mecânica quântica. E lembrem, vocês só aprendem fazendo bastante exercício, não tem outro jeito. Se vocês não fizerem, vocês não vão aprender nada. Vão sair do curso sem ter aprendido nada. Então, a primeira coisa, obtendo as soluções para esse problema, vocês vão achar o psi de xt é a raiz de 2 sobre A, cosseno de πx sobre A, e a parte temporal, que a gente já conhece, já resolveu uma vez, só copiei aqui. Isso para x entre menos A sobre 2 e A sobre 2. Para qualquer outro valor de x, seja menor que menos A sobre 2 ou maior do que A sobre 2, a função de onda é nula. A gente quer calcular o sigma x, ou seja, o desvio padrão, a coordenada x.
que depende do valor esperado de x e o valor esperado de x². Então, ele tem que começar por calcular essas duas quantidades. Então, o valor esperado de x, psi estrela de xt, x, psi de xt. Só depende da parte espacial, porque a parte temporal vai embora. Se vocês forem espertos, vocês vão ver que vocês não têm trabalho nenhum em calcular essa integral, observando que essa função é uma função ímpar. Por quê? Porque o cosseno ao quadrado é uma função par. Né? Não importa se o x é positivo ou negativo, isso aqui é uma função par. Só que multiplicado por x, que é ímpar, ou seja, está integrada em intervalos simétricos. Só que para menos x ela tem um valor, e para mais x ela tem o valor oposto. Então essa integração necessariamente vai dar zero, porque essa função é ímpar. Então toda vez que você estiver integrando uma função ímpar em intervalos simétricos, não tem saída. A solução é o resultado zero. Você pode fazer um cálculo explicitamente e mostrar que é zero, mas isso vai ser verdade para qualquer função ímpar que está sendo integrada. Portanto, o valor esperado de x é zero. O valor esperado de x². É a mesma coisa, psi estrela x², psi integrado no intervalo de menos a sobre 2 até a sobre 2. Só que aqui o truque já é um pouco diferente. O intervalo é simétrico, de menos a sobre 2 até a sobre 2, só que a função integrada é par. Ou seja, ela é uma função de x e a função de menos x é igual a ela. Portanto, eu posso escrever, sempre que eu tiver uma função par integrada em intervalos simétricos, eu posso escrever essa integral como uma integral entre de 0 até o limite positivo, multiplicado por 2. Quer dizer, ela é igual a duas vezes essa integral, da mesma função. Então aqui, por isso que apareceu, em vez de 2 sobre a, 4 sobre a, integrando de 0 até a sobre 2. Só que agora tem um x². Eu uso as propriedades do seno, cosseno, para escrever esse cosseno ao quadrado dessa maneira, de modo que tem uma potência 1 de cosseno aqui, fica mais fácil de integrar. A integral de x² é fácil, eu só preciso saber calcular a integral disso daqui. De qualquer forma, quem não estiver convencido disso, use essa relação que está aqui embaixo, vocês vão chegar automaticamente que isso aqui é uma verdade. Então, o valor esperado de x², dá um x ao cubo sobre 3, de 0 a sobre 2, que dá a ao quadrado sobre 12, resultado. A segunda integral, 2x² sobre a cosseno 2π sobre ax, eu vou usar a integração por partes, chamando x² de f, o cosseno de g'. Então, só esse termo aqui, só essa integral, integrando por partes, eu vou ter f vezes g, ou seja, qual é a função que derivada vai dar o g', está aqui, calculado de 0 a sobre 2. Isso aqui vai dar zero, checking. Só substituir a sobre 2 e 0, isso dá zero. Menos f'(g). Então, tendo em conta que o meu f é isso daqui, é fácil achar o f'. E como o g' é isso, é fácil achar o g. Vocês vão encontrar essa integral que agora é uma integral em x vezes o seno. De novo, eu faço uma integração por partes. Eu não vou fazer passo a passo, está tudo aqui. Vocês vão na nota de aula, se vocês não conseguirem fazer, vocês chequem direitinho e obtenham o resultado. Bom, primeiro, o termo que vai sobrar, que é diferente de zero, tem a ver com esse cosseno, que vai ser calculado em zero em a sobre 2. Esse outro termo, que é uma integral em cosseno, vai dar zero porque o resultado da integral é seno, calculado nesses limites, que é zero. Resultado, essa integração me dá menos a ao quadrado sobre 2π². Se eu somar com essa outra parte que eu já tinha calculado, que é a ao quadrado sobre 12, eu vou ter que o valor esperado de x² é a quadrado sobre 12 menos a quadrado sobre 2π². Se vocês calcularem isso daqui, dá 0,033a ao quadrado. Bom, agora a gente pode calcular o valor esperado de p e de p². O de p é simples, por quê? Porque o operador no momento linear tem uma derivada com relação à coordenada x. Então, se essa função é seno ou cosseno, a outra função vai ser o oposto, vai ser cosseno ou seno. E aí, é claro, vezes um fator constante, qualquer função seno-cosseno integrada num intervalo que é simétrico, de menos a sobre 2 até a sobre 2, como seno é ímpar e cosseno é par, isso me dá uma função
ímpar. Então, necessariamente, esse produto sempre vai dar zero. Então, a gente já obteve que o valor esperado de x é zero, o valor esperado de p é zero. A gente já obteve o valor esperado de x quadrado, agora falta obter o valor esperado de p quadrado. E assim a gente é capaz de calcular sigma x e sigma p. O valor esperado de p quadrado vai envolver então uma derivada segunda com relação a x. Vou lá, derivo duas vezes essa função cosseno, vou ter de novo uma função cosseno, portanto, integrando é cosseno ao quadrado. E olha que beleza, é ainda mais simples do que calcular o x quadrado, porque não tem nenhuma função x aqui, x ou x quadrado. Isso faz aquele truque de substituir o cosseno ao quadrado por uma função que envolve um cosseno. E esse é o resultado para essa integral. Calcula essa integral, o primeiro termo desse fator aqui, o segundo termo desse seno, que dá zero por causa do intervalo. Se eu substituir, então, esse resultado da integral, que é a sobre 2, multiplicar por isso, o a sobre 2 corta esse 2 sobre a. Então, o resultado da integral é π quadrado sobre a quadrado vezes h cortado ao quadrado, que é o valor esperado no momento linear ao quadrado. Então, qualquer medida que eu fizer numa série de medidas para um sistema, né, que é preparado igualmente aos anteriores, eu, na média, vou obter um valor de p quadrado, que é esse daqui. Com esses valores esperados em mãos, a gente pode calcular o sigma x, que é dado por essa expressão, e como x médio é zero, então isso aqui é zero, ele é simplesmente a raiz do valor esperado de x quadrado. A gente calculou isso, vai dar 0,033 ao quadrado. Dentro da raiz, o a sai como o a ao quadrado sai como a. Isso dá 0,181a. A mesma coisa para o momento linear. O valor esperado aqui é zero. Resta isso, eu tenho o resultado ali em cima, πh cortado sobre a. Agora faço o produto dessas duas quantidades, sigma x vezes sigma p. 0,181 πh cortado, ou seja, 0,568 h cortado, que está só um pouquinho acima de saturar a relação de incerteza de Heisenberg. Então observe que interessante. A gente tem a função de onda, o problema do potencial infinito, a gente é capaz de calcular essas quantidades, tudo isso teórico. Né? E a gente foi capaz de mostrar que esse produto ele obedece à relação de incerteza de Heisenberg. Quer dizer, pela primeira vez a gente é capaz de calcular esse produto e mostrar que ele é maior aproximadamente a h cortado sobre 2. A relação de incerteza me diz isso. Mas para um problema específico, com potencial definido, a gente foi capaz de calcular isso daqui. Isso é fantástico. Né? Veja o poder da mecânica ondulatória de Schrödinger. A gente fez isso limitados ao estado fundamental, mas não importa qual estado que você use para fazer esse tipo de cálculo, você sempre vai obter essa consistência. E em mecânica quântica você até mostra que a relação de incerteza de Heisenberg é só trocar esse ΔX e ΔP por sigma x, sigma p. É de fato um teorema que você deduz. Bom, eu termino essa aula por aqui. Sugiro que vocês peguem um livro-texto, façam alguns exercícios baseados nesses conhecimentos que vocês adquiriram, principalmente calcular valores esperados de variáveis dinâmicas. Leiam conteúdos, conceitos, para fixarem bem os conceitos e saberem aplicá-los. Próxima aula a gente continua falando de mais alguns exemplos curiosos, importantes, para entender alguns outros aspectos da mecânica quântica.